Vamos lá, então, Tio. Ajuda aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como como no céu. pão nosso. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Que bom, pessoal. Estamos com um fórum bom hoje, hein? Então tá, Ali, posso passar a palavra para você? Vou pedir para que vocês fechem seus microfones, tá? A apresentação da Ali vai ser... ela vai utilizar alguns meios aí de apresentação e hora vai transitar entre o vídeo. Então, acho que se todos nós deixarmos nossos vídeos fechados, fica melhor depois para quem for visualizar a apresentação. Tá bem? Tá contigo a palavra, tá, Ali? Tá bom, obrigada. Obrigada, Ger. Desejar muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui, aprendendo muito e nessa noite compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. A Clarissa me convidou para fazer a palestra e fiquei bem... ela insistiu bastante, né? E daí eu não pude dizer não, porque a gente tem aprendido muito com ela, então, para mim, é um prazer proporcionar uma noite de folga para ela. A primeira coisa que eu penso, assim, Sócrates é uma personalidade que todos já ouviram falar, todos conhecem, mas o que a gente sabe sobre Sócrates? Eu pergunto para vocês, fora do colégio, fora da escola, no ensino médio, vocês já leram alguma coisa sobre ele? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, sabe que ele foi um homem muito sábio, né? Mas o que vocês lembram, quem teve alguma noção de Sócrates no colégio, vocês lembram alguma coisa? Se alguém quiser compartilhar no chat também, botar o que lembra, pode colocar, tá? Eu confesso para vocês que eu não lembrava nada. Lembrava que ele era um homem muito sábio e me surpreendi com o que eu encontrei da vida dele, principalmente depois de estar fazendo parte de um grupo como esse, um grupo de estudos, tá? Sócrates, ele nasceu em 400 anos antes de Cristo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, aí eu já vou começar. Tá? Deixa eu share screen aqui. Aqui. Muito bem. Então, aqui, né, esse senhor aqui é uma das figuras, né, de Sócrates, e eu peguei as informações a partir de um livro de filosofia, não foi um livro bíblico, um livro evangélico, um livro ocultista, nada disso, tá? É simplesmente um livro filosófico, e vocês, ao longo do tempo, vocês vão entender que bastasse ouvir falar sobre a vida dele, que a gente ia entender o porquê que ele foi importante na história, tá? E por que é legal a gente conhecer ele. Bom, então, aqui eu busquei textos desse livro, tá? Depois dessa palestra eu vou deixar disponível também, não precisam anotar nada, o Ger vai botar no grupo lá para vocês, eu já passei para ele, e então vocês podem, se quiser acessar, pode acessar por aí, fiquem bem à vontade de usar material, tá? Primeiramente, eu queria dizer que
que esses textos que eu trouxe, na verdade, eu fui escolhendo aleatoriamente, eles não necessariamente representam os melhores textos de Sócrates, tá? Qualquer um que for buscar na bibliografia vai poder escolher os seus favoritos. Eu simplesmente trouxe alguns que eu achei que pudessem ilustrar o que eu pudesse falar sobre ele, tá? Achei interessante essa frase que diz que Prometeu roubou o fogo da razão dos deuses e entregou aos homens, né? Prometeu é uma figura mitológica, não é uma personalidade histórica, né, da mitologia antiga, e eles usavam essa figura para dizer que, então, como que o homem ele é distinto dos outros, né? O homem tem a razão, o homem busca saber as coisas, né? Diferente dos animais que agem por instinto. Então, foi dito que Prometeu, foi criada essa lenda, que ele roubou o fogo da razão, lá, uma chama do sol, dos deuses, e trouxe para fazer o homem, né? Para o homem ter a razão, diferente dos animais que agem por instinto. E Cícero, que é de 160, foi um advogado 160 anos antes de Cristo, ele disse que Sócrates teria feito a filosofia descer do céu até a terra. E eu achei muito interessante, porque a filosofia, na visão desse Cícero, quando ele diz essa frase, ele está dizendo que a filosofia ela já existe num plano espiritual, num outro plano, no plano do céu. E Sócrates foi aquele que trouxe a filosofia do céu para a terra, para os homens, tá? Quando eu digo isso, que Sócrates foi quem fez isso, né? Eu estou falando de história ocidental, tá? Sócrates, ele é essa figura importante da história ocidental. Com certeza, na história oriental, eles tiveram os seus mestres, né? Então, o que eu estou falando aqui de Sócrates, né? Ele foi uma grande influência na história ocidental. E ele veio abrir caminhos para que, quase 500 anos depois, né, Jesus Cristo fosse vir e a ideia de um Deus já estivesse semeada aqui na Terra, né? Tamanha essa importância que a figura de Sócrates foi para nós, né? Então, aqui, ó, a data de nascimento dele, então, 399 anos antes de Cristo, né? Então, eu estava fazendo as contas, daqui a uns 9 anos, a gente já vai poder comemorar 2.500 anos da vinda de Sócrates para o nosso planeta, né? Não é pouco tempo, né? É um tempo bem interessante. Aqui eu tenho um mapa que, só para vocês terem uma ideia, né? Essa região aqui é a Grécia, atualmente, tá? E aqui é a Turquia, né? Nesse mapa menorzinho aqui dá para ver que é a Turquia e a Grécia, né? E Sócrates nasceu em Atenas, nessa região da Ática aqui. Em amarelo, a gente tem um conjunto de cidades ou territórios que se uniram, tá, para resistir à invasão persa na época, um pouco antes do nascimento de Sócrates, e isso fez com que Atenas pudesse ter bastante condições, né, e até inclusive financeira, e nesse momento estava ascendendo uma Atenas com muitas personalidades importantes da história, né, e que ia deixar um legado muito importante para o futuro. Tá? Então, foi importante essa Liga de Delos, que eles chamam, que são esses territórios em amarelo, para a ascensão de Atenas. Tá? Atenas já era um território onde predominava a democracia, diferente de outros povos, como os persas, que ainda eram bárbaros, então eles tinham muito conflito de cultura, né? Então, foi importante para que eles se mantessem, né? E nesse tempo, assim, durante Sócrates, ele viveu por 70 anos.
Muito bem, vamos adiante. Não vou me estender muito nessa parte, não. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, deixa eu ver, aqui, a filosofia é um movimento erótico para a verdade, tá? Quando diz erótico, vem de eral, né, do grego, que significa desejo, ou desejar. Então, para Sócrates, isso era muito importante. Para ele, filosofia era a busca da verdade, acima de tudo. Ele, depois, nos textos, a gente descobre, a gente entende que Sócrates prometeu a Deus, ao Deus dele, que ele simplesmente agiria em nome da verdade, e nunca por um interesse político, ou por um interesse religioso, ou por dinheiro, por poder. Tanto que depois tem uma das frases dele é que ele diz que ele nunca fez nada por dinheiro e que a prova disso era a pobreza dele, na qual ele vivia. Então, ele prometeu ao Deus dele que ele faria tudo pela verdade. Tá? E de que maneira que ele... Bom, o Sócrates, ele utilizava bastante a conversa, o diálogo, tá? Então, através do diálogo, ele conseguia extrair a verdade nas pessoas, tá? Mas, por exemplo, assim, para Sócrates, o importante era falar sobre os valores morais que vão dentro da pessoa, tá? Então, por exemplo, digamos que eles vão discutir sobre justiça, tá? Mas o que é justiça para as pessoas? Justiça para ti pode ser uma coisa, justiça para mim pode ser outra coisa. Para Sócrates não importava a tua opinião ou a opinião dele. Para Sócrates era importante o conceito universal de justiça, tá? Então, antes deles começar a dialogar se algo foi justo ou injusto, primeiro ele fazia a pessoa entender, né? Fazia a pessoa entender, não. Ele fazia a conversa extrair o conceito, os dois juntos, do que é justiça. E a partir daí, com o conceito verdadeiro do que é justiça, então eles poderiam continuar transcorrendo a conversa, né? E Sócrates jamais dava a resposta. Se hoje a gente voltasse no tempo e fizesse uma pergunta para ele, né, um homem tão sábio, ele jamais ia dar resposta para a gente. Ele dizia que a resposta está dentro da gente. Então, ele ia fazendo a pergunta certa, ele ia refutando, né, ia retirando as respostas que não estavam corretas, digamos assim, aquilo que não era o conceito correto sobre o assunto, e eles iam extraindo a verdade daquilo, tá? Eu até... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Um pouquinho. Eu estou entre essas telas aqui. Eu queria só compartilhar com vocês um pequeno texto, né? Deixa eu ver se... Acho que... Aqui. Um pequeno trecho desse livro do Platão, que é a República, tá? É um livro totalmente de diálogos, e que, graças a Platão e a alguns dos discípulos de Sócrates, a gente conhece alguma coisa da história de Sócrates, porque ele não deixou nada escrito. Sócrates não escreveu nenhuma palavra da vida dele. Tudo que a gente conhece da vida dele foi dito pelos discípulos, né? Foi escrito pelos discípulos. E o Platão, ele conviveu com Sócrates por 10 anos, então ele escreveu vários livros e ele dedicou todas as suas obras em homenagem a Sócrates. Então, Sócrates sempre é esse personagem principal que extrai a verdade
das pessoas com as quais eles estão conversando. Então, aqui, eu queria só falar um trecho pequeno, só para a gente poder ter ideia de como que ele fazia isso, né? Então, ele está numa festa, num festejo lá dos deuses, conversando com os amigos, que ele adorava conversar com os amigos. E aí eles estão já por horas falando sobre o conceito de justiça, né? Eles já definiram quem que é amigo, que é inimigo. E aí, nesse trecho pequeno, eles estão falando, vão concluir que a justiça não pode produzir injustiça, tá? Então, de um lado é o Sócrates e do outro lado é o Polemarco, o amigo dele. Então, nesse meio termo, eles estão falando, e os homens, ao serem prejudicados, não se tornarão piores no que toca à virtude humana? Então, se eu prejudicar alguém, eu não torno essa pessoa pior na sua virtude? Sem dúvida, o Polemarco disse. E essa virtude humana não é a justiça? É. Necessário é, pois, meu caro, que os homens a quem prejudicamos se tornem injustos. Sem dúvida. Então, ele está concluindo, né, que se eu provocar uma injustiça para alguém, né, eu não vou ter justiça, eu vou ter injustiça, certo? Bom, aí ele diz assim, mas os músicos com a sua arte não podem tornar homens ignorantes da música, né? Então, o músico, quando toca música, ele não pode deixar a pessoa mais ignorante na música, né? Impossível. Nem o mestre de equitação pode fazer mal aos cavaleiros. Também não. Nem tampouco o justo, com a sua justiça, pode tornar alguém injusto, ou falando de um modo mais geral, os bons não podem tornar ninguém mal com a virtude? Certamente que não. Então, se eu sou bom e eu vou fazer o bem para alguém, eu não posso tornar aquela pessoa má com o bem que eu estou fazendo para ela. Assim como o calor não pode produzir o frio, não pode, claro que não. Nem a secura produzir a umidade, assim é. Nem o bom pode fazer dano a quem quer que seja, impossível. E o justo é o bom? Por certo. Logo, não é a obra própria do justo o causar dano a um amigo ou a qualquer outro, e sim do seu contrário, o injusto. Então, quem é que causa dano a alguém? É o injusto. Parece-me absolutamente verdadeiro o que dizes, Sócrates. Portanto, se alguém afirma que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido, entendendo com isso que o que se deve aos amigos é o bem e aos inimigos o mal, não foi sábio quem tal disse, pois não é verdade se, como demonstramos claramente, o dano causado a outrem não pode ser justo em caso algum. Para nós parece, encerrando aqui, né, esse diálogo, ele conclui, então, que se eu fizer uma injustiça com alguém, né, eu não posso produzir justiça na pessoa, não posso produzir o bem. Se eu fizer mal para a pessoa, eu vou estar sendo injusto. Para nós parece uma coisa muito óbvia até isso, né? Mas naquele tempo as pessoas não pensavam assim, né? Elas não usavam essa introspecção para tirar o conceito de justiça. O conceito era mais ou menos assim, os meus amigos nós precisamos ser justos, fazer o bem, mas para os nossos inimigos a gente tem que fazer mal, porque eles merecem. E Sócrates veio justamente para mostrar o que é o conceito. Vejam, meus amigos, será que esse conceito de justiça é correto? Será que esse conceito de justiça é adequado? Então, não é a questão de eu pregar isso aqui agora, é a questão de analisar que há 2.400 anos o mundo era diferente. E aí essa pessoa veio trazer esse ensinamento, né? Veio falar sobre o bem e veio falar também sobre um Deus justo, né? Eu vou voltar lá para o compartilhamento da tela aqui. Bom, pessoal, se vocês não tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever aí no chat, daí eu fico de olho, tá?
Ok. Bom, então, com isso, eu vou falando aqui, ó, por exemplo, Brum, né, que é um historiador depois, um francês, ele dizia assim, o objetivo do diálogo socrático é matar o mestre no discípulo, inocular-lhe o germe da dúvida metódica e do questionamento purgativo e preparar-lhe o espírito para uma autêntica aprendizagem que para Sócrates não é senão uma lembrança daquilo que já se encontra em nós. Assim, saber é recordar-se. Então, ele está dizendo aqui que para Sócrates o conhecimento já está dentro da gente. E buscar esse conhecimento é recordar de algo que já está dentro da gente. Tá? Tal saber que o homem já traz em potência é congênito, e mediante um esforço ativo de conquista e busca através do logos, que é o diálogo, os espíritos aproximam-se da verdade. Então, Sócrates está ensinando para a gente como que a gente pode se aproximar da verdade. Ele está dizendo que dentro do nosso espírito existe a verdade. Deus já colocou a semente da verdade ali dentro. E através do diálogo, e em busca da verdade, não de um diálogo com uma verdade pré-concebida, com uma opinião, mas um diálogo puramente verdadeiro, no qual a gente é verdadeiro conosco mesmo, sem ideias pré-concebidas, nós conseguimos extrair a verdade de dentro de nós. Eu vou andar mais rapidinho, tá? Vou pulando umas partes aqui que eu vi que o tempo tá... Bom, conhece-te a ti mesmo. Essa frase mudou a vida de Sócrates. Ele, quando começou na vida dele, na carreira dele de filósofo, ele era preocupado, ele gostava muito de pensar no cosmos, né? Então, ele queria entender como que funcionava o universo. E um dia, no templo de Delfos, no templo de Apolo, em Delfos, ele foi visitar o oráculo, ele queria saber sobre coisas da vida dele e o que ele poderia... do futuro da vida dele, e ele leu essa inscrição no templo, conhece-te a ti mesmo. E isso mudou completamente a filosofia dele, mudou completamente a forma dele de pensar, porque ele passou, ao invés de se preocupar com o cosmos, ele começou a olhar para dentro de si e buscar respostas sobre ele mesmo. Então, Sócrates, ele raciocinava sempre sobre coisas humanas, procurando saber o que é a piedade, o que é a impiedade, o que é o justo e o que é o injusto, e assim outras coisas cujo conhecimento pensava que deveria caracterizar o homem capaz e cuja ignorância pensava que deveria definir-se justamente como condição de escravidão espiritual. Então vejam bem que naquele tempo ele começou a perceber que olhar para dentro de si, encontrar estas respostas, o libertavam. E o contrário do saber é a ignorância. Se eu não olho para dentro de mim e eu não busco essas respostas que Deus colocou dentro de mim, eu me torno um escravo espiritual, um escravo desse corpo que deseja as coisas, desse corpo que tem vontade de fazer as coisas, mas que não está prestando atenção no que o meu espírito sabe. Então, eu vou ter que ficar voltando e voltando e voltando várias encarnações, porque eu estou preso nesse corpo, né? Eu sou escravo, um espírito preso nesse corpo que não está buscando olhar para dentro de mim. E o que eu acho mais fantástico é que ele fez isso sozinho, né? Aristóteles afirma que Aristóteles foi discípulo de Platão, ele não chegou a conviver com Sócrates, mas ele dizia que Sócrates perguntava, mas não respondia. Isso era uma máxima de Sócrates, todo mundo sabia que ele não dava resposta, né? Mas ele te fazia encontrar resposta dentro de ti. Todo conhecimento já está no interior do homem, mas adormecido, ele está esquecido.
E ele precisa vir à tona através de uma provocação, que é o diálogo. Tá? E aí vem o conhecimento verdadeiro, desde que eu não tendencie esse diálogo com uma opinião já pressuposta, né? E ele chamou de purificação da opinião falsa, né? Que seria aquela opinião, né? Aos bons aos amigos a gente deve fazer o bem, né? Mas aos inimigos a gente deve fazer o mal. E o Sócrates dizia que nada aprenderam de mim, senão o que já sabiam, e que são eles que por si mesmos acharam muitas e belas coisas que já possuíam. Então ele diz, olha, isso é que é a grande responsabilidade da vinda de Sócrates. Uma das grandes responsabilidades da vinda de Sócrates. Mostrar para as pessoas que o belo já está dentro delas. É quando dizem que Deus colocou a sementinha dentro da gente, é exatamente isso. A resposta está ali dentro. As belas coisas da nossa vida, do nosso espírito, estão aqui dentro. E ele só precisava fazer a pergunta certa para extrair essa resposta, essa verdade. E a terceira coisa que me chamou bastante atenção na vida de Sócrates é que ele fala de um Deus bom e justo. Se a gente lembrar que nessa época a civilização grega e outras civilizações, eles acreditavam em vários deuses. Deus Apolo, Deus Afrodite, Atenas, Zeus. Cada deus tinha o seu poder e ele também tinha seus vícios, né? Eles às vezes ficavam irados com os humanos, às vezes os deuses ajudavam os espartanos e às vezes os deuses ajudavam os atenienses, né? Eles puxavam os deuses para eles, né? Como se o Deus fosse ajudar a sua civilização e não a outra. E sozinho, no meio disso tudo, Sócrates começa a falar de um Deus bom e justo. E se o Deus é bom e justo, ele não é justo só para ele, ou só para os amigos dele. Ele tem que ser justo universalmente, ele tem que ser justo para todos. Então, esse pensamento, ele divide, ele é um marco de uma nova era, né? Pensa a grandiosidade desse espírito para conseguir entender isso e eu imagino que deve ter sido através de muita meditação e uma certeza que ele carregava dentro dele que o dizia isso para ele, que existe esse Deus bom e esse Deus justo, e todo mundo achava que Sócrates era meio louco, né? Que ele poderia, inclusive, morrer pelas afirmações que fazia. Tá? Aqui ele diz, e como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo com oráculos, com sonhos e com outros meios. Então ele diz que ele consulta esse Deus, ele sabe, né, através do oráculo, através de sonhos e através de outros meios. Tá? Pelos quais, às vezes, a divina vontade ordena um homem que faça o que quer que seja. Então, aqui ele está falando das coisas que Deus pediu para ele, né? Desse compromisso dele com a verdade e desse compromisso dele de nunca dar a resposta para ninguém, mas de extrair a resposta das pessoas através do diálogo. Tá? Então, aqui ele está falando no final da vida dele, porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, nos deuses, como nenhum dos meus acusadores. Aqui, então, Sócrates já está diante de um tribunal. Ele, no final da vida dele, eu preciso resumir essa história, então, no final da vida dele, ele é acusado de heresia, né, por interesse político, né, e por interesse que Atenas estava retomando de uma queda. Eles não era interessante que um homem sábio ficasse deturpando os jovens, porque os jovens, eles tinham muita sede de conhecimento e eles queriam muito ouvir Sócrates. Ele é acusado de heresia por acreditar em um deus que não fosse os deuses gregos e por corromper os jovens de Atenas, né? Ele é acusado e
vai a tribunal e é condenado, né? Encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, de modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Então, eu preciso dizer para vocês que ele viveu de maneira tão em harmonia com a consciência dele, que ele não teve medo no final da vida dele de ser julgado. Ele mesmo fez a sua própria defesa e deixou nas mãos de Deus que julgasse para o que fosse melhor para Sócrates e para o que fosse melhor para o povo de Atenas, tá? Mas ele faz isso com uma segurança de uma vida após a morte. Eu vou ter que pular umas partes para não me repetir aqui e por causa do tempo também, tá? Mas vai ficar aqui então para reflexão depois, se vocês quiserem retomar seria bem interessante falar de tudo isso, mas como eu tô demorando para falar, pode ser que já passou das 8 horas aqui. Eu vou falar isso daqui, tá? Aqui ele diz assim, ó, de que outra fonte crês que provém um prazer tão grande como que provém de sentir que se chega a ser melhor e de contribuir para o melhoramento dos amigos? Eu achei lindo isso, né? Então, as pessoas perguntam, né, mas Sócrates, tu não tem medo de falar isso, né? E ele fala de um prazer em fazer isso, um prazer em conversar com as pessoas, porque ele está ajudando os amigos dele a ser melhor. E ele, a cada dia, está sendo uma pessoa melhor. Claro, ele está cumprindo a missão dele, né? E ele sente que ele está fazendo isso, então ele fala que isso é um prazer para ele. Pois bem, esse é o pensamento que enche toda a minha vida. Coloca a tua felicidade no luxo, e eu, em troca, penso que não ter necessidade é coisa divina. E ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima de Deus, né? Então, ele tinha uma vida muito simples, ele nunca cobrava pelas consultas que fazia, né? Outra coisa que ele tem de acordado com o Deus dele, que ele jamais cobraria uma consulta, né? Aqui, eu achei interessante colocar aqui, porque é uma prova de que ele meditava, né? Nesse momento, nessa fala aqui, eles estavam na Guerra do Peloponeso, Sócrates provavelmente tinha em torno de uns 50 anos, entre aquele momento em que Atenas e Esparta, eles estão sempre brigando, e aí, num desses dias no campo de batalha, né, em uma passagem, Alcibíades diz que uma vez Sócrates se pôs a meditar e ficou em pé no mesmo lugar desde a madrugada. Ele ainda não encontrou a solução porque pensava, ele não desistiu, continuou imóvel, absorvido em reflexão. Veio o meio-dia e os soldados observavam-no, pois ele ali permaneceu naquela posição até a aurora e o nascer do sol. Então fez sua prece a Hélio e se foi, né? Fez a prece para o Deus dele, né? Quem está falando ali que diz que foi a Hélio. Então, da madrugada, veio o meio-dia, depois veio a noite, e veio de novo o amanhecer. Ele ficou um dia inteiro meditando, né? Em pé ali, tentando encontrar respostas para alguma coisa que vinha na mente dele. Então, é claro que ele meditava, né? É claro que ele buscava a resposta dentro de si, né? Dentro desse Deus que ele sabia que vivia dentro dele. Então, compartilhando aqui. E rapidinho eu vou falar então da morte de Sócrates, né? Então, como eu comentei antes, ele foi a tribunal, foi condenado aos 70 anos, ele foi condenado por heresia, por acreditar em um só Deus, né? Por propagar que somente um Deus existe, e também por corromper os jovens da época, né? Ele ficou preso, acorrentado num lugar desses por um mês. E nesse um mês ele se manteve sereno,
ele jamais rogou, Sócrates tinha 3 filhos, se eu não me engano, ele jamais rogou pela família e dizer, por favor, tenham misericórdia de mim, pois eu tenho 3 filhos, eu tenho mulher, eu tenho família. Não. Sócrates jamais fez isso. Ele se manteve sereno. Os amigos visitavam ele na prisão e diziam, Sócrates, nós vamos te tirar daqui, tu foge conosco que nós vamos te tirar daqui. Sócrates disse, não, eu vou ficar, porque eu vivi e eu estou em conformidade com a minha consciência e eu preciso ficar, né? Eu li alguma coisa que Emmanuel teria escrito sobre a última noite de Sócrates, da última dia de vida de Sócrates na última noite, porque nesse livro nesse pequeno livro, depois eu cito no final, ele diz que Sócrates dormiu tranquilamente na noite anterior à sua execução, à sua morte. Aí eu fiquei pensando, quem é que vai morrer no outro dia e dorme tranquilamente? E aí eu li, por acaso, uma passagem que diz de Emmanuel dizendo que nessa noite anterior à sua execução, várias equipes de luz rodearam Sócrates para transmitir muito amor para ele. Eu até não tenho certeza disso, sim, mas eu estou compartilhando com vocês que eu li alguma coisa disso. Óbvio que ele recebeu, né, ajuda espiritual, e provavelmente em toda a vida dele, né, porque a tarefa dele não foi simples, né? Ele veio trazer novos conceitos, novas ideias, ele falava de espírito, ele falava de alma, ele falava de um Deus único, né? Então, nessa imagem que foi pintada por Jacques Louis David em 1787, a gente pode ver que as pessoas ao redor, elas são amigos dele, né? Algumas lá no fundo se despedindo aqui, né? Os mais jovens parecem ser os mais revoltados, né? Que as figuras mais jovens, os mais revoltados com a execução, né? Com o que está acontecendo nesse momento. O rapaz que entrega a cicuta que ele vai beber, ele não consegue nem olhar o que ele está fazendo, né? Que ele está entregando a cicuta. E Sócrates, ele se mantém o mesmo. Ele continua consolando os amigos e continua falando suas coisas sábias que ele dizia, né, até o último momento. Aqui tem um senhor de meia idade que está com a mão na perna dele, ele então parece estar prestando atenção, assim, né, ainda tentando ouvir as últimas palavras de Sócrates, e Platão depois escreveu, assim morreu Sócrates, um homem que soube viver e um homem que soube morrer. E é porque ele sabia que ele tinha cumprido o dever dele, né? E que isso que ele estava passando agora era só ele logo ia se encontrar naquele paraíso, naquele lugar onde ele ia ser muito bem recebido, porque ele tinha cumprido, que ele estava tranquilo com a sua consciência, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Então, para resumir, né, do legado dele, ele deixa para nós a ideia de um Deus que mais se aproxima do Deus do cristianismo, que vem depois, né? Depois vem o nascimento, vem Jesus Cristo, 300 anos depois da morte dele, né? E eu fiquei pensando assim, essa semente que ele vem mostrar para a gente que todos nós somos como ele. Todos nós temos um espírito, nesse espírito dentro tem algo divino, que são verdades, e que nessas verdades a gente precisa colocar a importância, que a gente precisa ativar, né? A gente precisa acordar essas verdades. Se a gente se fechar no nosso quarto, que nem a Clarissa falou na passagem de Jesus, né? Na aula passada, ela falou, se a gente se fechar no nosso quarto, se a gente aprender a meditar e se a gente aprender a fazer as perguntas certas e buscar respostas verdadeiras e não respostas de opinião formada, né? Não para contentar alguém, mas para ser verdadeiro,
a gente vai encontrar o que tá dentro do nosso espírito. E aqui está o livro que eu tirei, é um livro bem simples, né? Isso que me chamou mais a atenção, então, porque era a partir de um livro simples a gente pode tirar esses ensinamentos e que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Passei 11 minutos aí, Ger, desculpa, tá? Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta e se eu souber responder. Nossa, Ali, eu quero, em primeiro lugar, assim, te agradecer mais uma vez por ter aceito, né, esse desafio que eu sei que para ti foi uma espécie de desafio. Dizer que eu estou muito feliz, orgulhosa, né, de ti. E que essa tua iniciativa inspire outros tantos aqui do nosso grupo, né? Porque quando a gente criou esse grupo, e agora que em breve ele vai ser parte, né? Vai começar a integrar os estudos do grupo Família, Amor e Semeadura, a ideia era essa, era incentivar as pessoas, né? Para que elas fossem em busca dessas verdades, para que elas fossem estudar, para que elas pudessem, através do conhecimento e do estudo, não é? Nós pudéssemos nos ajudar uns aos outros aqui, que é o grande espírito, né, desse grupo formado lá na Caravana da Solidariedade, né? Só um pouquinho, meu amor, agora tem que ficar quietinho. De sempre termos uma palavra amiga, né? E de sempre termos uma palavra e uma lição profunda que faça, assim, os nossos problemas, as coisas triviais do dia a dia que parecem, às vezes, assim, monstros insuperáveis, ficarem no seu devido e reduzido lugar, né? Então, eu acho que muito, assim, do que tu falou, né, a respeito do estudo de Sócrates, nos remete a essa verdade que o ser humano tem que ir em busca de, né? Assim como Sócrates veio e preparou o caminho para outros tantos que o seguiram, especialmente, né, o mestre Jesus, vieram como desbravadores, não é? De uma verdade mais humana, mais justa, mais altruísta, com um sentido muito maior dentro de nós mesmos, né? Então, nossa, eu te agradeço muito. E nós teríamos, talvez, assim, muitas e muitas perguntas, né? E questionamentos, não é? Para compartilhar. Mas fica lançada essa semente, né? E eu vou mais uma vez aqui fazer um pedido para que todos os que pertencem a esse grupo e que estão, assim, interessados em estudar conosco, se animem, assim como a Alice se animou, né? A estudar e nos trazer uma lição, assim, que possa ser compartilhada, né, e que possa ajudar alguém em algum desses momentos, assim, de solidão, de desamparo, não é? Então, eu vou lançar aqui o desafio, são tantos, né, pensadores, a Ali falou um pouco sobre Sócrates, temos que conhecer um pouco mais sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Pitágoras, até mesmo os que antecederam eles, outros tantos pensadores e seres mais evoluídos que vieram no Oriente também. Então, fica lançado aqui o desafio. Eu convido cada um de vocês que estão aqui agora nos ouvindo e que talvez vão assistir esse vídeo depois, para que entre em contato comigo através do nosso canal ali, se habilitando para trazer mais uma lição aqui, compartilhar conosco, para que a gente possa despertar de uma vez por todas, não é, o espírito da busca da verdade. Esse tempo todo a humanidade vem sendo calada, vem sendo censurada, vem sendo distraída, né, do seu objetivo maior para
de alguma forma, dificultar mais ainda essa caminhada para dentro de si, para onde está desde sempre a verdade que tem que ser relembrada, que tem que ser apenas acessada, tá? Então, Hálito continua com o desafio na mão, se ninguém se habilitar, vai nos trazendo todas as sequências de estudos aí desses grandes filósofos e pensadores, né? E vamos compartilhar o máximo que pudermos aqui. Obrigada, gratidão mais uma vez, tá? E queria ver, então, se alguém tem mais alguma pergunta ou alguma colocação para fazer, né, para Ali, até em respeito a todo o estudo, porque eu sei que ela ficou, olha, dias e dias se preparando para esse estudo, com 2 bebezinhos pequenos em casa, exigindo, e quem é mãe sabe como isso nos desgasta, né? Então, o mérito ainda é muito maior. E é um exemplo de que todos nós aqui podemos fazer isso, basta estudar, né? E a gente acrescenta sempre algo de novo para compartilhar entre os amigos. Vamos lá, pessoal. Quem quer comentar aí? Se habilite. Eu achei interessante, Ali. Eu já tinha ouvido falar de Sócrates na escola e sabia que ele existia, mas não conhecia a história dele. Eu acho que uma das coisas que eu achei mais interessante assim nele foi despertar a humildade nas pessoas. Tem um trecho ali que fala que eu entendi, pelo menos, né, de matar o mestre no discípulo, né, para que daí sim ele consiga encontrar a verdadeira verdade, né, o caminho dele. Eu achei bem interessante. E esses dias eu escutei tu e a Clá falando um pouco sobre isso, e eu achei bem interessante, e eu concordo, como quando a gente começa a estudar essas pessoas agora, né, como isso faz sentido para nós agora. E como isso não nos chamava atenção, não fazia sentido quando a gente estudava lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? A gente vai ouvindo, vai entendendo a história deles, o que eles querem trazer, né? Toda essa questão de ele ter vindo na ideia de ser um mestre, não é um mestre ascensionado, né? Mas ele veio como um mestre aqui para nós, né? Depois Platão, assim como Jesus Cristo e os outros mestres, Buda e tudo mais, como existe uma correlação, como existe uma rede, um projeto Planeta Terra, né, dele nascer no lugar certo, na hora certa, num país que estava que nem tu mesmo comentou ali, numa democracia, num ambiente propício para que ele pudesse desenvolver tudo isso, né, e depois, 2.500 anos depois, a gente está falando sobre ele, né. É interessante porque, assim, quando a gente não acredita em nada, né, ou, assim, mesmo a pessoa que é ateu, né, e não é nenhuma crítica à pessoa que não acredita em nada, ou ateu, né, cada um tem o seu momento e cada um tem a sua forma de pensar, mas é engraçado, assim, que pipocasse, né, no mundo, pessoas tão, né, espíritos tão engrandecidos ou personalidades tão grandes e elas morrem e daí acabou, né, aí segue a vida. E o problema é que esse o acabou, ele é o nosso dia a dia, né, e isso que tu falou de matar o mestre no discípulo, é isso da humildade, e eu também entendi como as nossas opiniões pré-formadas, porque depois, ouvindo alguma coisa de Platão, ele fala que uma das piores coisas que existem é a tal da opinião, né, porque a gente precisa ter mais, assim, um conhecimento universal dos valores, e a opinião é muito o que tu acha, o que eu acho, e o achismo de cada um faz uma bagunça na vida de todo mundo, né? Então, quando a gente vai nesse movimento em busca da verdade, a gente tem que tirar muita coisa, assim, que quando a gente veio para essa vida, para esse planeta, quando a gente nasce, a gente ouve muito dito popular, a gente vê a nossa mãe falando todo dia a mesma coisa, o nosso pai, nossos vizinhos, e aí a gente vai enchendo a nossa vida disso, de conceitos pré-formados, opiniões dos outros,
mas que na verdade não são verdadeiros dizentes com o que eu carrego no espírito, e o que eu levo no meu espírito é o mesmo que tu leva no teu espírito, e é o mesmo que vocês todos levam dentro do espírito de vocês, só que a gente precisa acessar esse conhecimento, e claro que em determinado momento um vai estar acessando mais do que o outro, mas nós só vamos evoluir quando todos aqui conseguirem acessar em harmonia esse conhecimento. Não adianta eu saber e vocês não saber, ou um saber e o outro não saber, enquanto todo mundo não está sabendo a mesma coisa, a gente não está evoluindo. Mais ou menos isso que está na minha mente hoje, sim. Perfeito, perfeito. Nossa, muito, muito bom mesmo. E aí, pessoal? Ninguém quer falar? Já teve uns comentários bacanas ali, né? Quem comentou ali sobre a importância dessa frase dele, dessa praxe dele, de que ele nunca dava resposta, né? Se a gente for, assim, para a área da psicologia, da psicanálise, né? A gente sabe que, e quem se trata ou já se tratou, sabe que o nosso psicanalista, ele não vem e te dá a resposta, né? Mas ele te questiona a ponto de tu achar as respostas. Até porque uma coisa é a pessoa te dar uma resposta pronta. Tu vai te grudar naquilo porque tu confia, talvez, naquele que está te dando a resposta, e tu vai meio que automatizar um proceder, um pensar, sem, né? Agora, quando a pessoa te inspira a buscar a resposta e tu chega na resposta, tu aciona aquele conhecimento que estava sempre lá. Exatamente. E daí tu aciona de uma forma que tu não precisa ficar se autoconvencendo. Ele está lá, sempre esteve. Né? Então, isso é muito bacana. É muito congruente daí, né? Querida, eu só complementar, eu que tenho que agradecer, porque, nossa, eu adorei estudar isso, assim, e tava com borboletas na barriga até agora, assim, né? Agora eu tô me sentindo bem aliviada. Garanto que tá super, né, com vontade de seguir estudando, né? Sim. Então, é isso que eu quero que todo mundo faça aqui. Eu quero ser surpreendida aqui por outros tantos amigos que vão ter o seu jeito de falar, a sua maneira de colocar, mas vejam assim, ó, até aqueles mais tímidos, não é? Se conseguirem chegar aqui nesse canal e trazer a sua mensagem, o seu conhecimento, não é? O quanto eles vão inspirar outros tantos a fazer o mesmo. E nós precisamos disso. Nós precisamos todos estar unidos nessa família para cada um trazer o seu conhecimento, o seu ponto de vista, um pouquinho daquilo que foi lá estudar, não é? Porque nós estamos abrindo agora essa nova era, que é a era do conhecimento, da verdade, que liberta, da liberdade, né? E nós temos que já começar agora a nos instruirmos, a estudarmos. Né? Então, talvez assim, com esse espírito de vir aqui, dividir conhecimento, a gente vai estar se lembrando, né, do nosso conhecimento também. Vou esperar vocês me acionarem para se inscrever ali para uma próxima palestra, tá? Se até lá ninguém falar nada comigo, eu faço a próxima, mas na outra já tem que ter alguém aí se habilitando, tá, pessoal? Ali, querida, tu quer fazer o encerramento? Tu diz a oração final? É. Posso? Posso. Então, vamos. Querido Deus, espiritualidade, nossos mentores, aos meus colegas queridos desse grupo, que hoje também, todos nós elevando o nosso espírito, aprendendo, libertando ele para mais um conhecimento de que nós
temos força de que nós somos parte do Deus, parte do divino, e que nós todos, juntos, formamos uma unidade que nos fortalece, uma unidade que nos engrandece, uma unidade que pode trazer luz e semear o bem e ajudar a tantas pessoas que possam também estar buscando acionar seus espíritos, acionar o conhecimento dentro de si, que nós possamos estar sempre unidos, sempre fazer apoio um ao outro, mantendo a chama do amor, da fraternidade, do carinho, da solidariedade em nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e mais essa oportunidade nas nossas vidas. Que assim seja.